E a situação dela não era favorável, porque o seu esposo tinha deixado uma dívida. E os credores bateram na porta para receber a dívida que o servo do Senhor tinha deixado. E a primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que antes dela tomar uma atitude, ela procura o profeta, o homem de Deus, que era o representante oficial de Deus na terra. Quem falou que você está sozinho? Quem falou que você é um abandonado, um abandonado? Deus cuida da sua igreja. Deus cuida do seu povo. Deus tem cuidado de você. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor tem cuidado de você. Então levante a mão para o céu nessa noite. Dê glória para Ele. Ele é merecedor da minha e da tua adoração. A Bíblia não diz mais tarde sem entender que se fosse nos dias de hoje, e alguns crentes que nós conhecemos, ele ia pedir, ou ela ia pedir um tempo para o credor, porque ele ia orar, ela ia orar. Mas a Bíblia não fala. Mas quando a Bíblia fala que ela procura o profeta, a Bíblia deixa a nos entender que ela pediu também um tempo para os credores, porque ela ia participar de um culto, e depois do culto ela teria a resposta. Hoje é noite de vitória, aleluia, é noite de milagre. Deus te trouxe aqui para você comemorar, aleluia, a data natalícia do servo do Senhor, aleluia, mas também para dizer para você que Ele não mudou, é o mesmo, e nessa noite Ele tem milagre para você, nessa noite Ele tem vitória para você. Se você pode crer, por favor, levanta a mão para o céu. E o texto diz que ela vai à procura do homem de Deus. A igreja tem esse direito de, quando entrar em situações difíceis, procurar alguém. A igreja tem essa função. E quem é a primeira pessoa que a igreja procura? O pastor. E o interessante é a função do pastor. É a de abençoar a igreja. Infelizmente muitos não entendem isso, mas os que a entendem e respeitam são abençoados por Deus. Aleluia. Se Porteira tem uma igreja abençoada, aleluia, é porque tem entendido que Deus tem abençoado o servo do Senhor nessa cidade para ser canal de bênção para vocês. Adore a Deus, glorifique a Ele. Ele está aqui nessa noite para dar vitória ao seu povo. E tem situações, irmãos, que são terríveis.
fosse hoje, Cristo rebeté. Morreu. Deixou uma dívida. Irmão, e o profeta de imediato, ele diz: e o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? E tem uma interrogação. Dá-nos a entender que o profeta lembra que ele era quem tinha condição de abençoar aquela mulher. E aí ele faz uma pergunta. E essa pergunta se estende para nós nessa noite: como é que está a tua vida com Deus? Ainda tem um pouquinho de azeite? Ainda tem um pouquinho de azeite? Ainda tem um pouquinho de azeite? Se tiver azeite, ele vai multiplicar. E você não vai morrer, não. Aleluia! Você vai viver e viver em abundância. A resposta da mulher: você tem um pouquinho de azeite na botija, irmão. Um pouquinho na mão de Deus. Aleluia! Um pouquinho na nossa mão talvez não resolva as nossas situações, mas um pouquinho na mão de Deus, aleluia, Ele vai multiplicar e você ser abençoado por Ele, ser abençoado por Ele. Aleluia! Um pouquinho de azeite. Então vá para casa, chama os teus filhos, toma vaso emprestado. Os irmãos conhecem a história. Toma vaso emprestado e conforme os vasos foi enchendo, vai colocando a parte. E ela fez muitos vasos emprestados. Ela começou a orar, Deus começou a multiplicar o azeite. Ela foi colocando os vasos à parte. Os vasos acabaram. E o interessante, irmão, é que quando os vasos acabaram, o azeite parou. Não acabou, não. Ainda tem azeite. Ainda tem azeite. Ainda tem azeite. Aleluia. Só depende dos vasos. Só depende dos vasos. Ainda tem azeite. Só depende dos vasos. Se tiver vaso aqui nessa noite, o azeite vai transbordar. Os vasos acabam, se o azeite para. Outra atitude interessante daquela mulher. Porque tem uns crentes que quando recebem o milagre, não sei se aqui por dentro tem, nem na Baiada também sei aí, eu 2 meses. Mas tem uns crentes por aí que quando recebe o milagre esquece o pastor. Só que eu estou dizendo na Baiada, que aqui o meu pastor, quando o milagre chegar, faça a festa, mas não abandone o pastor. Convide o pastor para participar da festa. Ela procura o pastor, o profeta. Eu não sei o que fazer com tanto azeite lá em casa. Ela vai buscar orientação no lugar certo. Sabe por que muitos crentes não vivem e a vida dele não tem muito êxito? Porque ele não sabe procurar um profeta para pedir a orientação, o pastor da igreja. Depois que faz, aí é que chega para o pastor. Vende, minha filha, o azeite para endividar e vive do resto. Tem crente levando o resto. O resto é teu, é meu, é nosso. A primazia é de Deus. O nome do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Então a igreja tem a função de pedir e o pastor tem a função de abençoar. Deixa eu encerrar. Eu falei muito do meu tamanho. Meu primeiro campo, eu me deparei com a situação. Um homem jovem de 42 anos, e ele cuidava da sua família,
cuidando de gado. E o resultado do gado era o resultado do pão de cada dia da sua casa. E ele foi acometido de uma enfermidade. E ele bateu na porta de vários médicos ali no Iguatu, em Fortaleza. E o diagnóstico era sempre o mesmo: que não tinha jeito a sua enfermidade. E ele, pai de 4 filhos pequenos, e ele chegava na minha casa, os olhos cheios de lágrimas, e contava a situação, mas nem precisava contar, porque eu acompanhava. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho os meus bichinhos, né, para cuidar. E é dos meus bichinhos que saem o leite das crianças, o pão da casa. E a situação que eu estou, pastor, como é que eu vou fazer? E aqui minhas lágrimas também nos meus olhos. E eu observava ele vir para a igreja. E da casa dele para a igreja não era muito longe, mas ele parava às vezes 4 vezes para chegar na casa, na sua casa, de volta da igreja para casa, ou de casa para a igreja, porque o problema dele era coluna. E ele me mostrou os raio-x, os exames, e a coluna daquele homem tinha saído, parece que tinha quebrado. Eu sei que era desigual, e aquilo não deixava ele andar, e muito menos praia. Mas mesmo assim, ele ia se arrastando de canoa para o trabalho, na garupa de mamão para o trabalho, e passava o dia trabalhando. Mas à noite era preciso nós irmos lamentarmos com ele, orar com ele, ungir ele para poder ele dormir. E essa situação se estendeu por alguns dias. E todo dia ele me contava, a esposa contava, os filhos contavam, e eu e as lágrimas. E quando foi um dia, irmão, eu tomei a atitude de profeta. Ele estava no culto, e Deus falou algo no meu coração. Eu desci do púlpito, fui ao banco que ele estava, coloquei a mão na sua coluna. Quando eu coloquei a mão na coluna, do banco daquele homem caiu. Eu digo: matei o homem. E para a glória de Deus, aquele homem levanta, mas não levanta mais o mesmo, porque Jesus visitou a coluna daquele homem. Ela foi para o lugar, aquele homem foi curado, e para a glória de Deus está lá na Pitombeira trabalhando até os dias de hoje. 8 anos já se passaram, e Deus tem sido bondoso para com aquele homem. Essa é a função da igreja, pediu ao pastor, e a função do pastor é abençoar a igreja de Deus que está sob a sua responsabilidade. A igreja é abençoada pelo pastor, e o pastor tem bênção para ele também. E eu deixo esse versículo para o pastor Júnior. Aleluia. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, em primeiro lugar dos judeus. Deus tem para a igreja, e Deus tem para o pastor. Deus abençoa a igreja, mas abençoa o pastor também. Quando Deus estiver abençoando o seu pastor, glorifique a ele, bendito o nome do Senhor que fez os céus e que fez a terra.